Olá, muito obrigado. Que já estamos gravando, não é? Muito obrigado por conectar o nosso canal. Hoje é um dia muito especial, dia 14 de maio de 2020. E se você lembrar um bocadinho da história, há 72 anos atrás, o Estado de Israel nasceu, não é? Como diz as profecias. Vou ler apenas duas passagens para comemorar isso aqui, para celebrarmos esse dia. O dia oficialmente, segundo o calendário judaico, foi celebrado em 29 de abril, não é, deste ano. Israel completou 5.780 anos. Mas deixa eu terminar de agradecer aqui todos que estão nos vendo por ter conectado o nosso canal do YouTube. É uma honra para nós que você esteja ouvindo e esperamos que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu coração e use você para a glória dele enquanto estamos aqui na terra. Amém? Amém, Amém querida? Amém. Então nós estamos aqui juntos porque, como sabe, vivemos lá em Israel, servimos a Deus lá em Israel, nossos filhos nasceram lá, não é? E a gente está muito agradecido a Deus, porque um dia Deus nos deu a honra de servirmos Ele lá, de pregarmos o Evangelho lá, de estudarmos aquela terra. Então foi uma bênção para nós, nossos filhos terem nascido lá. Foram anos de muita aprendizagem e que tivemos a honra de conhecer muita gente em Israel, aprender um pouco hebraico. Então é uma alegria para nós estar celebrando hoje mais um Yom Ha'atzmaut, o dia da independência de Israel. Amém, queridos? Então, eu só queria fazer um parênteses. E a gente tem planejado, né, fazer uma caravana para Israel, mas com esse problema do coronavírus, foi adiado tudo, mas se Deus quiser, quando tudo voltar ao normal, nós vamos ter oportunidade. E aqueles que quiserem ir conosco serão bem-vindos. E eu creio realmente que é uma experiência inesquecível, porque eu sempre digo, muita gente pergunta o que é que eu senti a experiência. As pessoas amigas assim perguntam para mim pessoalmente, quando perguntam qual foi a minha experiência de ter vivido em Israel, eu sempre digo, Israel para mim é uma experiência diferente, porque é como você está vivendo a Bíblia ao vivo. Cada lugar que você vai, especialmente nós que cremos na Bíblia, na palavra de Deus, que temos temor a Deus, para nós é uma experiência inesquecível. Cada lugar que você vai em Israel está conectado com a Bíblia. Então é impossível. A gente caminha pelas páginas da Bíblia. Eu sempre digo, é como você está caminhando ao vivo, aquelas cenas, você quase que vive cada experiência que está escrita na Bíblia. Então, se você tiver oportunidade, faça uma determinação, comece a orar para Deus fazer uma provisão especial para você ter essa experiência de Israel. Amém. Não é por acaso que os judeus têm cada ano essa determinação de querer ir a Israel, porque eles sabem o valor que é andar pelas páginas da Bíblia. Então, queridos, hoje é um dia especial, por isso que eu estou falando sobre Israel. Interessante que ele está falando isso. Sabe que Jerusalém está no centro da terra, já está provado, né? A arqueologia prova isso, os geógrafos. Então, e os judeus chamam, todo judeu que vai para Israel usa a palavra aliá. Você vai fazer o aliá, quer dizer, a subida. E então, ir para Israel é subir no mundo espiritual, é crescer, você conhecer mais a Deus, mais a palavra de Deus, não é? Então eu quero convidar você. Eu tenho aqui comigo, está aqui na parede dos meus quadros aqui, não é? Não sei se você consegue ver aí, uma cópia do Jerusalem Post no dia 14 de maio de 1948. É uma cópia de um ministério que ora por Israel, não é? Então está aqui, 14 de maio de 1948. Aí diz, State of Israel is born, Palestine Post. Até esse dia aqui ainda era chamada Palestina, né? A partir desse dia ficou Israel, passou a ser chamado o Estado de Israel. E os palestinos que pegaram então o nome Palestina, enfim, essa é outra história, pronto. Mas eu quero, então é muito interessante, a gente está celebrando hoje, não é?
72 anos do nascimento de Israel. E eu quero ler então duas passagens que eu acho poderosas para lembrar nesse dia de hoje que Israel nasceu cumprindo as profecias bíblicas, né? Não só do Velho Testamento, como o próprio Senhor Jesus disse, que falando da figueira, quando a figueira brotou, é saber que o verão está próximo, se referindo a Israel. Então, em Ezequiel, capítulo 11, o verso 17, Deus diz assim, falou por boca de Ezequiel: assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Olha aqui que Deus está dizendo, lhes darei a terra de Israel. Não outro lugar, né? Sabe que com o nascimento do sionismo, com Theodor Herzl, e sempre cogitaram dar um lugar para os judeus em vários países, não é? Mas Deus disse que ia dar de novo a eles a terra de Israel. Eles darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Muita gente questiona e diz, então, e onde é que estão o cumprimento desta segunda parte? Vamos chegar lá. Paulo diz em Romanos 11, capítulo 11, é um capítulo especial que trata do estado de Israel atual e do futuro. Lá diz que um dia todo Israel será salvo. Então nós estamos crendo nisso. E um dia Deus vai fazer um milagre e eles se converterão como nação para Jesus Cristo. Amém? Então, outro verso que eu quero ler aqui, que é muito enfático em relação a esse dia de hoje, né? O nascimento de Israel, Isaías 66, 8. Isaías profetizou, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer num só dia? Pode nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Então, estamos maravilhados em saber que essa profecia se cumpriu no dia 14 de maio de 1948, no calendário hebraico 5 de Iyar, não é? Então, hoje é o dia que estamos celebrando, 5 de Iyar é o ano 5.780. Mas então, meus queridos, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos celebrando um milagre que Deus fez. E veja só, quando Deus fala sobre isso, nós estamos pensando que vamos celebrar um evento, uma promessa que Deus cumpriu, não é? Deus cumpriu e ele falou e ele cumpriu. Então eu quero encorajar você a você não desanimar das promessas que Deus fez para a sua vida. Deus prometeu algo para você? Ele vai cumprir. Amém. Esse é o recado pessoal para você, né? Se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir. Então, eu quero encorajar você a você confiar no que Deus prometeu. Deus falou isso aqui, Ezequiel viveu cerca de 600 e tal anos antes de Jesus. Veja só, e foi depois de quase 2.000 anos e tal, a promessa teve o seu cumprimento na vida do povo de Israel. Amém, meus queridos? E eu quero lembrar, não é? Porque nós vivemos nosso calendário, o calendário gregoriano, não é? Que o Papa Gregório, em 1582, estabeleceu, e então nós temos, por isso que é diferente o calendário bíblico que Israel vive, é o calendário religioso que a gente diz, e é segundo, é lunar, por isso que é diferente, o nosso é solar, mas não tem nenhum problema, né? Israel, quando escreve, por exemplo, no Jerusalem Post, tem a data aqui, 5.708 de Iyar, mas tem a data também no calendário gregoriano.
1948, 14 de maio de 1948. Então eu quero encorajar você, como disse a minha esposa, ir conosco para Israel o ano que vem. Estamos dizendo já o ano que vem, para termos um tempo de recuperarmos desta crise, deste vírus, né, que vai passar no nome de Jesus. O mundo não será o mesmo, mas nós vamos ficar melhor, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero encorajar você a ir conosco mesmo. Se prepare, assim que tivermos tudo já mais ou menos alinhado, nós vamos anunciar as nossas caravanas para 2021, porque estava programado para setembro, saindo de Miami, e em novembro, saindo de São Paulo. Mas acreditamos que... Me perdoe, acho que vou ter que espirrar aqui. Acreditamos que tudo vai passar e as coisas vão estar melhor do que antes, em nome de Jesus. Deus vai fazer um milagre. Tenho visto promessas, profecias poderosas falando do Brasil, da América, não só daqui, mas da Europa também. Deus não terminou a sua obra aqui na terra ainda. Muita gente precisa ouvir as boas novas. E Deus, agora uma letra eu quero dizer, não é? Cristo está às portas. Jesus está vindo, meus irmãos. Tudo que está acontecendo hoje, não é verdade, querida? É um sinal da vinda de Jesus. É um sinal. Eu creio, a gente tem conversado muito sobre isso, que é interessante. Se você olhar do ponto de vista religioso, eu creio que Deus está trazendo como um alerta à igreja, porque, veja, é algo que é a nível mundial. O mundo inteiro parou praticamente. Então, e eu creio que é muito interessante, mais do que nunca, os pastores não têm podido se reunir em suas igrejas para pregar e têm pregado através da internet. Então, é muito interessante. Eu creio que é como Deus e tem ficado em casa, não podemos sair, há uma proibição de uma maneira geral. Eu creio que a maioria dos países do mundo, as pessoas têm que ficar em suas casas, em quarentena, sem poder sair. Mas se a gente analisar, pensar um pouco, é como que Deus, porque Deus tem controle sobre tudo. Deus, eu creio que está permitindo, especialmente para a igreja de Jesus Cristo, mais e mais se preparar. Porque muita gente hoje em dia tem trabalhado muito, as pessoas saem, chegam à noite cansadas, pessoas que trabalham ao domingo, tem pessoas que não têm ido às igrejas por causa do trabalho. Então eu creio que é um tempo que Deus fez o mundo parar, permitiu que o mundo parasse, para quê? Para que nós possamos nos achegar mais a Deus, ter oportunidade de orar mais, ter oportunidade de jejuar, ter oportunidade de ler mais a palavra, de ouvir mais e mais a palavra de Deus. Hoje em dia temos o recurso da internet, que é uma riqueza que o mundo antigamente não podia experimentar, e nós temos esse privilégio. Ninguém pode dizer, mesmo você não pode ir à igreja, se congregar, mas você tem a igreja dentro de casa que vem até você através da internet. Então, queridos e amados irmãos, é tempo da gente acordar, é tempo da gente preparar profecias, a palavras que foram dadas de anos e anos atrás, que haveria antes da igreja subir, antes da igreja ser arrebatada. Deus traria um grande avivamento. O que é um avivamento? É um avivamento na nossa alma, na nossa maneira de pensar, na nossa vida espiritual. E avivamento que é você sentir mais desejo de Deus, você sentir desejo mais de orar, você sentir desejo de ler mais a palavra de Deus. Isso é avivamento. Então, Deus é como Deus trancou todos nós, seus filhos, dentro de casa e disse assim: senta aí, vai ler, vai orar, vai jejuar, porque eu quero que você suba. Porque nós sabemos que há requisito para aqueles que vão ser arrebatados. Então, é um tempo da gente analisar, olhar para dentro de nós mesmos. Ter aquela vida de perdão, perdoar, analisar pessoas que você tem no seu coração ainda amarrados, que você tem ressentimento. Você tem que perdoar, você tem que andar em amor, e você
tem essa oportunidade de você analisar a sua própria vida, como é que você está com Deus, como é o seu relacionamento com Deus. Então, queridos, esse é o tempo mais maravilhoso que Deus está dando à sua igreja para se preparar antes daquele glorioso dia que Deus vem buscar a sua igreja. Amém? Eu tenho falado bastante sobre isso nos vídeos que estão no nosso canal, sobre alertas de Deus, não é? E eu tenho dito isso mesmo. Eu vi recentemente um pastor que para mim é um homem mais brilhante dos pastores brasileiros hoje, né? O pastor Gesiel Gomes, e ele falou para nós, pastores, da semana passada, e duas coisas eu quero salientar que ele disse, né? Ele disse que eu tenho, inclusive, falado sobre isso também, mas eu quero falar baseado, inclusive, no que ele afirmou e recomendou para nós todos. Primeiro, para a gente não se isolar, não é? Ninguém, nesse tempo de isolacionismo, né? Esse tempo de quarentena, de distanciamento social, não podemos ver os parentes, nem os netos, nem os filhos distantes para não haver contágio, não correr o risco de... Nós já passamos dos 50, né? A Marta e eu vou completar 70 anos, graças a Deus, em janeiro do ano que vem. Então, temos a minha sogra que mora conosco, que vai completar 93 anos. 93, vai completar agora. E então, nós estamos, distanciados de todos, não é? Mas não se distancie de Deus, porque dele ninguém pode impedir-nos. O diabo fez isso, o intento do diabo a impedir os cultos era pensava que as igrejas iam morrer, mas não, a igreja está crescendo. Hoje eu vi um relatório de uma igreja que reiniciou já na Alemanha, e essa pessoa disse que a igreja, quando ela teve o primeiro culto domingo passado, duplicou de presenças no culto, porque o povo está ansioso. E eu quero ver, eu estou profetizando, aliás, eu profetizo que as igrejas vão estar abarrotadas de gente quando for liberado as presenças, os cultos presenciais. Já está para inaugurar, eu creio e acredito, no final deste mês aqui na Flórida, para as igrejas, embora já há igrejas fazendo cultos com grupos pequenos, né? Mas eu quero encorajar você, é tempo de buscar a Deus. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus. Amém. E Ele se chegará a vós outros. Amém, querida? Amém. E uma coisa, esse seja um tempo para você. Nós somos como um copo que tem que se encher. Encha-se da palavra de Deus, encha-se do Espírito Santo, para quando tudo for liberado, você ser um vaso cheio de Deus e saia por aí falando a palavra a tempo e fora de tempo. Esse é um tempo que nós temos que aproveitar mais do que nunca, porque não sabemos a hora que ele virá. Porque a palavra diz, né, que ele virá como o ladrão da noite, que ninguém sabe a hora que ele veio. Então, queridos, vamos aproveitar, evangelizar, sair pelas ruas e sair de porta em porta, ou que você, a tempo e fora de tempo, porque é a oportunidade de você. Onde você vai, eu vejo meu marido, eu acho maravilhosa a maneira que ele faz, até no supermercado, toda vez que a gente vai, é no supermercado, é na farmácia, seja onde for, no caixa, ele não perde a oportunidade. E ele vai, olha, eu só queria dar uma palavra, disse para a pessoa do caixa, quero dar uma palavra, você, que tipo de pessoa é você? Aí a pessoa logo assim, rapidamente, porque tem gente atrás na fila, não podemos falar rápido, aí diz, só há dois tipos de pessoas nesse mundo, os salvos e os que estão para ser salvos. E você, qual é? Se a pessoa está salva, diz, eu estou salvo. Se não, ele diz, diga comigo, creio em Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, sou pecador, recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, amém. Rapidamente, e no caixa, eu acho isso maravilhoso. E depois eu peço o telefone, né? Quando temos chance, né? Oportunidade. Mas enfim, mas eu quero encorajar você hoje a ser perseverante, não permita nada o desanimar. Porque Jesus disse, aquele que perseverar, Mateus 24, até o fim será salvo. E Lucas escreveu, em Lucas 21, 19, ele disse, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Não podemos negligenciar a busca de Deus. Amém. Então, como eu estava dizendo, como disse o pastor Gesiel Gomes, não se isole. Embora você não possa ir à igreja, participe de cultos online.
Fale com pessoas de Deus pelo telefone. Não fique isolado. A segunda coisa que ele falou, que eu preguei sobre isso também, especialmente essa segunda parte, é que ele disse que agora é tempo de a gente intensificar a nossa busca com Deus. É o que a Marta está dizendo agora. Intensifique sua busca com Deus. Não se acomode, não fique só vendo notícias ou filmes. Intensifique, leia mais a Bíblia, ouça mais mensagens. No YouTube, como o nosso canal, há inúmeros, milhares de mensagens de pregadores maravilhosos. Ouça a palavra de Deus. Põe a Bíblia para você ouvir, se você não consegue ler muito, mas encha-se de Deus. Seja intenso ao buscar a Deus, porque é assim que nós vamos permanecer firmes e o anticristo não vai ter lugar em nós. Há tanta coisa que eu podia falar sobre isso, mas vamos ensinar sobre a vinda de Jesus ainda nos próximos vídeos. Eu quero terminar agora, primeiro desejando um feliz aniversário a Israel, todos aqueles que verem Yom Ha'atzmaut lá em Israel, sei que já foi 29 de abril, mas para nós no Ocidente aqui é hoje, 14 de maio de 2020. Celebrando desde 1948. Amém, queridos? Então, agora, para terminar, nós queremos orar. Vamos orar, primeiramente, para Deus salvar todos vocês que estão vendo este vídeo, que nunca oraram, nunca entregaram a vida a Jesus. Quero ter a honra, o privilégio, Marta e eu, de orar com você agora. Então, onde você estiver nesse vídeo, em sua casa, no seu carro, no seu celular, no computador, onde quer que seja, no tablet, no iPad, onde quer que seja, aqui na América, no Brasil, por toda a Europa, na África, em Israel, onde você estiver, ore comigo agora. Faça esta oração comigo. Diga, ó Deus, Ó Deus, eu creio em Ti. eu creio em Ti. Confesso